a gravação. Então, bom dia, vamos dar continuidade de onde nós paramos na aula passada. Então, retornando aqui o meu material, nós paramos aqui, tipos de açúcar. Deixa eu colocar meu celular aqui para ver as mensagens. Então, qualquer problema, vocês me avisem aqui pelo chat. Então, tipos de açúcar. O primeiro tipo de açúcar produzido, conforme eu tinha falado com vocês, o açúcar demerara, tá? Ele é um açúcar que ele é escuro, é um açúcar que ele tem uma impureza maior porque ele não passa por um tratamento severo, ele não passa por um tratamento químico, ele não é refinado. Então, ele é o açúcar, em termos de produção, é o açúcar mais barato de ser produzido. Ele não tem nenhum tipo de tratamento, tá? Açúcar produzido naturalmente, sem adição de produtos químicos, na etapa de sulfitação, carbonatação ou fosfatação. Então, não é feito tratamento nenhum. E esse açúcar esse açúcar demerara é utilizado para a produção dos açúcares de melhor qualidade. Tá? Por exemplo, o açúcar VHP é um açúcar de melhor qualidade. Ele é produzido, ele tem um alto teor de polissacarídeos. Porque o açúcar, nós temos sacarose, que é um disacarídeo, e frutose e glicose, que são monossacarídeos. Então, esse açúcar com alto teor de polissacarídeo significa que ele tem um alto teor de sacarose. Então, o objetivo, ao se produzir açúcar, é que só tenha sacarose e se retire a glicose e a frutose. O que eu faço com a glicose e a frutose? Essa glicose e a frutose é o famoso melaço, ou o mel, mas é mais conhecido como melaço de cana. Então, esse material, ele em São Paulo, o pessoal vende ele, o pessoal consome. Aqui não é muito comum, mas esse açúcar ele é destinado à fermentação para produzir álcool, porque é um açúcar, só que é um monossacarídeo. Tá? E nós temos o açúcar cristal. Então, o açúcar cristal é esse que nós compramos aí todos os dias aí quando vamos no mercado. É um açúcar produzido através de 3 processos de purificação. Um desses 3 são mais utilizados, né? Você pode utilizar um ou outro. Então, são 3 os processos que podem ser escolhidos, que é a sulfitação, carbonatação e fosfatação. Entretanto, o que tem melhor efeito clareante, purificante, depurante é a sulfitação. E também é o mais caro. Então, a sulfitação, de longe, é o processo mais utilizado na indústria. E existe aí um certo temor que o público conheça esse processo, que é algo que a gente vai ter que questionar um pouco. Quando eu fui fazer visita lá na Jales Machado, muitos anos atrás, e aí andando no pátio, eles explicando, eu vi uma montanha assim no chão de enxofre. E o enxofre é aquele verde limão. Não sei se vocês já viram ele, em farmácia vende também para você misturar com a vaselina e fazer pomada. No laboratório também tem o reagente enxofre. Então esse enxofre tinha uma pilha lá e ele é um verde limão assim que o cor dele não dá para você confundir com nada, né? Só enxofre. Aí eu perguntei pro rapaz, e esse enxofre aqui, onde que ele é utilizado? Aí ele, não, esse enxofre aqui não é utilizado, é só um tratamento de água. Mas assim, eles falaram isso, claro que você não joga enxofre no tratamento de água, né? Mas eles falaram isso porque o pessoal fala muito do açúcar cristal, né, que faz mal, não sei o que, ele não quis dizer que era na produção do açúcar. Mas o que ele utiliza, eles pegam esse enxofre, queima ele, formando dióxido de enxofre, e o dióxido de enxofre ele é adicionado na etapa de clarificação do caldo de cana. Então, a sulfitação ela é aplicada ao caldo e tem seus principais efeitos. Efeito purificante, então ele vai purificar o caldo, retirar essas sujidades. Ele tem um efeito descolorante, então ele atua também oxidando, descolorindo esses componentes presentes. Fluidificando, deixa o caldo mais fluido, mais fácil de ser
filtrado, porque você tirou esses contaminantes e é feito precipitante. Então, no final, ele vai decantar essas sujidades presentes no caldo de cana. Então, como ele é mais eficiente, você adiciona uma menor quantidade, tem uma ação mais intensa e acaba sendo mais barato, de longe é o mais utilizado. E é a fonte de todo o questionamento e o processo de invalidação, né, que açúcar faz mal, que não presta, tal, está em função desse produto que é adicionado, da etapa de sulfitação, que a gente vai estudar ela com mais detalhes. Então, como eu falei anteriormente, tem o açúcar refinado. O açúcar refinado é um açúcar que passa por um outro processo de refino. Então, às vezes, a gente está em casa e a receita fala, não, usa açúcar refinado. Aí a gente pega, né, vai lá, pega o liquidificador, coloca o açúcar cristal, bate ele, né? Não, aqui, ó, pronto, açúcar refinado. Tá, tudo bem, você reduziu a granulometria dele, mas não é açúcar refinado. Porque, na verdade, quando a gente fala refinado, não está apenas em função do tamanho do grão. Senão, o que eu estou produzindo com o liquidificador não é um açúcar refinado, é um açúcar que passou por um processo de moagem, você reduziu a granulometria, só isso. Mas quando eu falo processo de refinação, é quando eu processo ele novamente. Ou seja, eu pego o açúcar demerara, o açúcar VHP, que foi produzido, diluo ele, desfaço outro tratamento químico, passo por um filtro e cristalizo novamente. Então, refinação é um reprocessamento do material com a finalidade de aumentar a sua pureza, de aumentar as qualidades inerentes a ele. Então, o açúcar refinado granulado é cristalizado em um cozedor a vácuo. Então, o açúcar refinado, você tem o refinado e o refinado granulado. Esse refinado granulado é o açúcar união. Então, eles produzem ele, só que na etapa de cristalização, ele coloca no cozedor a vácuo e faz um vácuo mais intenso para acelerar o processo de granulação. Então, ele forma grânulos que não são tão perfeitos. Assim, ele não é tão puro. Tá? Por isso que o açúcar união ele é um pouco mais barato do que o açúcar refinado do tipo glauçúcar. Ele já é mais caro, porque ele já não passa por essa cristalização em cozedor a vácuo. A cristalização dele é natural, então ele cresce naturalmente, ele demora mais, contudo, os cristais são formados com maior perfeição e você tem uma pureza maior, porque dentro do cristal não vai ter presente impurezas como glicose e frutose. Então, é um processo que passa por uma etapa de refinamento. Tem também o refinado amorfo, também é obtido através de diluição do açúcar, demerara e BHP, recebendo tratamento de purificação pela iluminação, incluindo a sulfitação, tá? Só que ele é cristalizado de uma forma ainda mais rápida. Se ele faz um choque térmico e cristaliza rápido, ele vai ter ainda mais impurezas. Então, ele é um açúcar de pior qualidade, em termos de refinamento, porque ele vai ter menor qualidade em termos de percentual. Então, tanto o açúcar cristal, o açúcar refinado, você tem eles de várias categorias, tem os melhores e os piores. Aí, nesse caso, os cristais, eles são amorfos, você tem cristais maiores, menores, não tem muita homogeneidade dele. Tá. Bem à frente, né, quando a gente for falar sobre o produto final, eu vou mostrar uma escala das qualidades dos açúcares, tá? Um outro açúcar que é bastante comercializado, e porque ele tem muitas facilidades, ele acaba sendo bem interessante a sua utilização, que é o açúcar líquido. Então, o açúcar líquido é obtido através da diluição do açúcar demerara ou VHP, ou seja, se eu quero ter um produto mais barato, eu uso açúcar demerara, que é inferior. Se eu quero um produto de melhor qualidade, eu uso o açúcar VHP, que é um açúcar que tem um alto teor de polissacarídeos, tem mais sacarose. E esse açúcar, então eu faço diluição nele, passa por um processo de purificação, geralmente uma filtragem, e dentro desse filtro tem resina, que vai absorver essa sujidade, ou se não tem resina, porque resina é muito caro, acaba utilizando carvão ativo,
que é o mais comum, passa pelo carvão ativo, que é o mesmo que tem nos filtros de água, retira esses componentes que dão essa sujidade e ele é comercializado com a concentração de 65 grau Brix. Grau Brix é a unidade utilizada para a usina sucroalcooleira. Aliás, não só usina sucroalcooleira. Quando a gente fala de soluções de açúcares, grau Brix é o mais utilizado. Trocando em miúdos, 65 grau Brix seria o mesmo que 65% de açúcar presente na solução. Então, esse grau Brix, ele é medido lá no refratômetro, quando a gente faz algumas aulas de orgânica, que avalia açúcares polissacarídeos, monossacarídeos, às vezes é feito também essa determinação do grau Brix, tá? Então, esse açúcar líquido, ele é vendido para indústria farmacêutica, para produzir xaropes, aí ele pega o açúcar líquido, que ele já está aqui bem concentrado, adiciona o princípio ativo e vaza, já tem o xarope pronto. Ou ele pode ser vendido também para indústria de produção de refrigerantes, porque assim o refrigerante precisar de ser, o açúcar precisa de ser dissolvido para depois preparar o refrigerante. A gente vai estudar também indústria de refrigerantes, então ele já compra ele diluído e adiciona no refrigerante. Também é uma outra utilização, tá? Mas ele tem seus prós e seus contras que eu vou falar mais à frente. O contra dele é que você vai ter que pagar um frete mais caro, porque tem água junto. Outro contra é que, se você está transportando açúcar, o tempo de prateleira, você vai estocar esse açúcar aí por máximo 6 meses, porque ele vai fungar, dependendo das condições de armazenamento e de recebimento, senão ele cai até para 3 meses. Então, esse é outro problema. E outro é que você vai precisar de um estoque, de um depósito muito grande para guardar esse açúcar. Agora, se fosse o açúcar cristal, você tem um prazo de validade muito maior, você tem ele em saco, é mais compacto, paga menos frete, exige menos espaço para armazenamento. Então, tudo tem seus prós e seus contras, né? A diferença é que o açúcar líquido, você não precisa, você economiza uma etapa do processo. Então, você vai produzir refrigerante. Compro o açúcar, aí eu vou ter que pegar o açúcar, diluir ele, esquentar, passar por um filtro com carvão ativo, para depois usar esse xarope. Agora, se eu compro ele líquido, não. Eu já adiciono as minhas misturas e já faço refrigerante. Então, tem prós e contras. Lá na produção de refrigerante, que eu vou falar mais detalhado sobre isso, tá? Mas no mercado a gente tem as opções também para comprar. Isso, açúcar líquido em caráter industrial. O poder adoçante desse açúcar é menor devido à quantidade de água adicionada. Se é 65% de açúcar, 35% é água. Então é óbvio que ele vai adoçar menos, né? Açúcar é consumido pelas fábricas de refrigerantes, alimentos e farmacêutica também. Alimentos, por exemplo, a produzir doces enlatados. Tá? Para produzir doces também, pode-se utilizar o açúcar líquido, né? Dependendo de como for a organização industrial dessa fábrica. Sua principal desvantagem é o baixo tempo de armazenamento devido a ataques de micro-organismos, principalmente fungos, né? É igual o doce que a gente coloca na geladeira. Se ele tiver uma concentração baixa de açúcar, logo cria fungo, né? Todo mundo já passou por isso, eu imagino, em algum momento. E agora é interessante. E aí, o que é açúcar invertido? E aí, pessoal? O que é um açúcar invertido? O açúcar invertido é um açúcar que salga? Vocês já viram em bolachas? Quando você compra bolacha, balinha, sempre tem lá na composição açúcar invertido. Vocês já repararam? Aliás, vocês leem rótulos de alimentos, de produtos de limpeza? E aí, gente, responde aí no chat, ou então ativa o microfone e fala. Tem que ler, né, gente? Pelo amor de Deus. Um químico que não lê tem que ler. O químico, ele tem que ser curioso, ele tem que procurar ler rótulos de tudo. E se vocês verem aí bolacha recheada, vocês vão ver lá açúcar invertido. E aí, o que é esse açúcar invertido? O que vocês chutam? Vamos lá, coloca no chat ou então ativa o microfone. O que é um açúcar invertido? Então, essa ideia de ler, então agora já vai ficar de tarefinha para casa, viu? Então, vamos começar a ler os rótulos. A gente está falando de processos produtivos, tá?
Então, nós vamos estudar sobre refrigerantes, sobre produção de cerveja, sobre produção de alimentos. Talvez eu passe para vocês algum seminário. Então, vão começar a ler os rótulos, verificar, por exemplo, eu compro bolacha. O que tem nessa bolacha? Então, lá está lá, nessa bolacha tem, por exemplo, tem um corante, aí você olha lá o nome, não, isso aqui é um corante, isso aqui é um acidulante, não, isso aqui é um conservante. Então, quando a gente fala de processos industriais, é importante que a gente conheça um pouquinho do que tem a composição dos materiais, tá? Da mesma forma, eu pego um produto de limpeza, eu olho lá no rótulo, tem lá ácido dodecilbenzênico. O que é isso? Isso aqui é o que? É um tensoativo? Ou isso aqui é o conservante? Ou é uma substância que vai um biocida? Então, é importante que a gente comece a ler os rótulos e identificar o que são essas substâncias que estão presentes, né? Inclusive, falando sobre essa questão de açúcares, os adoçantes, né, hoje está ganhando muito mercado. Então, a gente pega os produtos e a gente vê muitos adoçantes presentes. Aí eu vou falar bastante sobre adoçante quando a gente for estudar sobre refrigerante. Aí eu vou falar sobre os tipos de adoçantes, as suas características, as suas fórmulas químicas, né? E a gente vai discutir também se é interessante ou não a utilização deles, tá? Mas com enfoque mais químico, ok? Mas aí fica a dica para vocês, vão ler os rótulos, tá? Eu só mudei o slide para vocês não copiarem. O que é açúcar invertido? Então, açúcar invertido não é aquele açúcar que salga. Então, quando a gente fala de invertido, é um termo nosso. Então, significa uma inversão na rotação da luz, que vocês estudaram lá em Química Orgânica. Então, o açúcar invertido é obtido através da reação de hidrólise total ou parcial da sacarose. Eu não sei se vocês lembram, lá na Química Orgânica, tem um procedimento experimental utilizando o reagente de Fehling, onde você identifica disacarídeos e monossacarídeos. Você coloca o reagente de Fehling, ele vai reduzir o cobre 3+ para 2+, é uma coisa assim que eu também não me lembro muito bem. Mas você coloca o reagente, você consegue identificar se tem se o seu açúcar é monossacarídeo ou disacarídeo. Porque quando você tem um disacarídeo, 2 açúcares, o que liga os 2 açúcares é uma molécula, é uma ligação glicosídica. Quando você adiciona ele no meio ácido ou aquece, você vai fazer um processo de quebra dessa ligação, você vai romper essa ligação. Então, nessa hidrólise, você separa os açúcares. O que antes você tinha disacarídeo, agora você tem monossacarídeos, 2 monossacarídeos. Só que quando você quebra a ligação glicosídica, automaticamente ele gira invertido. E essa mudança na rotação é que permite você diferenciar um açúcar que tem a ligação glicosídica daquele açúcar que não tem a ligação glicosídica. Então, aquele que não tem ligação glicosídica vai ser o monossacarídeo, tá? Então, o açúcar invertido, ele se baseia nisso. Você pega a sacarose e quebra ela. E quando você quebra ela, você dá a ela diversas atribuições que são bastante empregadas na indústria alimentícia. Então, o açúcar invertido, ele é muito comercializado. Se vocês começarem a olhar os rótulos dos produtos em geral, você vai perceber que tem muito açúcar invertido, principalmente alimentos. Você pega bolachas recheadas, balinhas, doces. Então, o que acontece? Então, quando você faz essa inversão, você tem uma inversão de 50% ou 50%, que é o mais comum. Tá? Então, quando você faz uma inversão com 80%, mas você tem inversões maiores. É como se você pegasse a sacarose, 50%, tem 100% de sacarose. Eu vou pegar 50% delas, quebro ela em 2. Então, se eu tinha 100 moléculas, depois da inversão, 50 moléculas continuam como sacarose, e devido à inversão, eu vou ter mais 50 de glicose, mais 50 de frutose. Então, no final, eu vou ter 150 moléculas de açúcar. Então, por isso que eu aumento o poder de adoçamento do meu material. Então, o açúcar que ele é mais doce.
E o mais interessante disso é porque o açúcar invertido, como você tem mais frutose e glicose, ele lembra muito mel. O que acontece com o mel? O mel, mesmo a concentrações altas de açúcar, não tem proliferação microbiológica. Não tem proliferação microbiológica porque esse açúcar, em termos de monossacarídeo, eles são menos suscetíveis de contaminação. Então, assim como o mel não se contamina tão facilmente, o açúcar invertido também tem um tempo de prateleira muito maior. Então, o açúcar feito, o doce feito com açúcar invertido, ele vai ter menor probabilidade de quê? De embolorar, de criar fungo, de se perder. Então, você tem um tempo maior de prateleira. E, além disso, lembra quando eu falei do histórico da produção de açúcar? Não sei se vocês já chegaram a fazer no laboratório. Se você pega 2 colheres de açúcar, coloca no copo, açúcar sacarose, esse de casa, você dilui tranquilamente. Agora, se você pegar a glicose e for diluir, se alguém tiver feito esse laboratório, vai ver que, ó, é um trabalhão. A glicose não se solubiliza facilmente. Então, é o mesmo princípio. O açúcar invertido, ele tem, para você cristalizar ele, você precisa de condições mais severas. Então, por isso que ele não cristaliza. E é por isso que, normalmente, o mel não cristaliza. Porque para você cristalizar uma solução açucarada com frutose e glicose é mais difícil, você precisa de ter condições mais severas. Então, também, quando você faz o doce e a balinha com açúcar invertido, o seu doce não vai cristalizar. Não vai acontecer esse fenômeno. Se você cristaliza, por exemplo, uma balinha, você vai perder as suas qualidades, né? Uma das suas qualidades organolépticas, que é esse aspecto mais fino do material. Então, por isso que ele é muito, muito utilizado. Tá? Então, é só um açúcar que passou por uma hidrólise térmica ou ácida, fazendo com que você aumente a quantidade de frutose e glicose. O produto final contém sacarose, glicose e frutose. A concentração de cada um desses açúcares muda em função do nível de inversão. A vantagem do açúcar invertido é o menor volume e o maior tempo de armazenamento, pois é mais resistente ao ataque de micro-organismos. Ok? Outro tipo de açúcar, açúcar orgânico. Mas como assim, professor? Existe açúcar inorgânico? Então, pessoal, na realidade, todo açúcar é orgânico, né? Mas existem alguns selos para produtos orgânicos. Orgânicos no sentido que não utilizam insumos químicos na lavoura, tá? Então, nesse sentido, da mesma forma que eu tenho alface orgânico, repolho, tomate orgânico, nesse sentido que a gente fala do açúcar orgânico também. Não tem muito mercado, né? A gente não é muito fácil de ser encontrado, mas ele existe. Então, é uma produção no qual todo o seu acompanhamento, né, desde lá da lavoura até os processos industriais, eles não apresentam tratamentos com substâncias químicas, tá? Então, vamos ver aqui que o Iago ele diz o seguinte, ó. Inclusive, houve uma mudança nos rótulos com a retirada da palavra açúcar para sacarose. Ah, eu não sabia disso. Olha aí que legal. E é interessante isso, da mesma forma que teve essa mudança em função do etanol, né, Iago? Quando antigamente era álcool, né? Tava lá álcool. Aí o pessoal na fábrica, quando a gente faz a destilação, a gente vai estudar isso mais à frente, é igual produzir cachaça também. Tem os compostos de cabeça, meio e fundo. O meio é o etanol. Os compostos de cabeça, aquele que são destilados primeiro, tem principalmente metanol. E o metanol, ele é extremamente tóxico. Aí o pessoal pegava esse metanol que estava aí junto, misturado com etanol e jogava para o posto. Aí o frentista lá colocava esse álcool e tinha grande chance de intoxicação, né? Porque está respirando aquele álcool. E aí foi mudado, né? Mudou a legislação, falou assim, não, metanol não pode, é só etanol. Aí mudou-se o nome e agora no posto só tem etanol realmente. E a sacarose eu não sabia disso, então aí adicionaram essa palavra, sacarose, que é o mais adequado mesmo, né? Então eles têm que ter essa coerência em termos de nomenclaturas. Tá? Então vamos lá. Açúcar orgânico é o mesmo sistema, só porque sem aditivos químicos.
Além da produção de açúcar, nós temos também outros produtos que são gerados na fábrica e que a gente chama de subproduto. Então, qual a diferença de produto e subproduto? Então, industrialmente, a gente tem a seguinte nomenclatura: matéria-prima, aquilo que chega na fábrica e que vai ser beneficiada. Produto é aquele que é destinado ao consumidor final. Então, por isso que quando fala produto final, fica meio redundante, né? Porque você tem matéria-prima, produto. Ou em química, a gente tem reagente, produto. Produto final se torna redundante. Então, por isso que a gente fala produto. Mas durante o beneficiamento, ele vai liberar substâncias. Que as substâncias, os materiais que são gerados, que não têm utilidade, que são descartados porque não tem nenhum valor agregado, a gente chama de rejeito. Então, tudo isso é rejeito. E tudo aquilo que já é interessante, que tem valor agregado, mas que não é o produto principal, a gente chama de subproduto. Então, por exemplo, o bagaço de cana. O bagaço de cana ele é gerado, ele não é um rejeito para ser jogado fora, ele tem valor agregado. Então, ele pode ser comercializado, por exemplo, para os próprios produtores rurais da região, como alimento para o gado. Ele pode ser comercializado para indústrias de produção de ração. Eles pegam o bagaço, faz uma hidrólise, libera aí a celulose, e essa celulose é recipiente para a produção de ração animal. Por exemplo, ração para cachorro, para gato. Ou esse bagaço de cana, eles podem utilizar ele como combustível na caldeira. Então, ele é um produto que tem valor agregado. A gente chama de subproduto, porque o produto é o açúcar. Nessa indústria, a gente tem dois produtos, que é o açúcar e o álcool. São dois produtos. E, além disso, a gente tem também a vinhaça. A vinhaça tem lugares que chamam ela de vinhoto. Então, é vinhaça ou vinhoto. No final das contas, é a mesma coisa. Tá? Então, a vinhaça é o resíduo um resíduo do processo de destilação. Então, embora não seja produção de açúcar, é de álcool, mas faz parte da indústria, então, em termos gerais. Então, quando eu pego o açúcar, seja ele a glicose, frutose ou a sacarose, através do caldo de cana, submeto à fermentação com micro-organismos, e depois que teve a fermentação, o micro-organismo, que é a Saccharomyces cerevisiae, ela converteu em etanol, nós vamos destilar essa massa reacional. Quando eu destilo, o álcool ele vai ser utilizado, né, enquanto produto, e o resíduo da destilação, que tem tanto a levedura, que retorna para o próximo ciclo, mas tem também esse líquido, e é um líquido que fede. Quando você passa próximo de uma usina sucroalcooleira, parece que tem cheiro de lugar que cria porco. Então, um cheiro, um odor extremamente forte e desagradável. Então, é devido a essa vinhaça. Só que essa vinhaça, para tratar ela, é uma dor de cabeça, porque é um resíduo ainda muito contaminado. E aí, o que eles fizeram? Vamos fazer o seguinte, esse resíduo aí, ele tem um alto teor de potássio, então vamos pegar ele e bombear ele de volta na lavoura. Isso a gente chama de fertirrigação. Ou seja, eu pego esse resíduo que a indústria tinha que tratar descartar de alguma forma, vou bombear ela e vou, além de hidratar a cana, eu estou adubando também, porque eu estou adicionando um dos macronutrientes, né? A gente tem lá 3 macronutrientes para o cultivo das plantas, que é o fósforo, potássio e nitrogênio, NPK. Aí, nesse caso, já estou adicionando potássio. Então, a gente faz uma fertirrigação com essa vinhaça. Além disso, também quando você faz esse processo de destilação, o primeiro destilado é o metanol, produto de cabeça. Depois, o segundo destilado, que é a maior quantidade, é o etanol. E pelo fundo, que a gente tem um destilado de fundo, você já tem álcool de cadeia longa, substâncias de cadeia longa,
que a gente chama ele de óleo fússil. Não é etanol, mas esse óleo fússil nós podemos pegar ele e adicionar ele junto com bagaço de cana e queimar na caldeira. O melaço é o produto que, na verdade, contém glicose e frutose no processo de depuração. Lembra quando eu falei lá anteriormente como era produzido o açúcar? Que demorava 50 dias dentro de um equipamento, aí ele adensava e separava por gravidade o mel, que era glicose e frutose. Ele ia descendo e ficava só a sacarose. Então, esse subproduto gerado é o melaço. Então, esse melaço ele pode ser comercializado em termos comestível, mas não é muito comum aqui para nós. Mas nesse caso, pega-se ele, mistura com caldo de cana e vão produzir álcool. Então, esse é outro subproduto que tem valor agregado. E por último, é a levedura seca. Então, nos processos de fermentação, libera a levedura seca. E essa levedura seca, ela pode ser comercializada desde suplementos alimentares, fermento de pão e tem diversas outras opções, tá? Que é o levedo, né? A levedura. Até aqui tudo bem? Então, até então, são as condições gerais. Agora a gente vai entrar de uma forma mais clara na lavagem e no processo de produção da cana-de-açúcar. Tá? Produção de cana-de-açúcar, não, produção do álcool e açúcar utilizando a matéria-prima cana-de-açúcar. Ó, interessante isso aqui que o Iago falou, tá? Colocou aqui no chat. Inclusive, a utilização desse bagaço de cana para produção elétrica por termoelétricas nas usinas de açúcar geram o selo de indústria biossustentável. Ótimo, isso mesmo, porque algumas usinas elas já têm um sistema de produção de termoelétricas. O que seria a termoelétrica? A termoelétrica é uma caldeira que você queima esse material, o vapor, ao invés de ser direcionado para a indústria, o vapor vai para uma termoelétrica, vai movimentar, né, qual que é o nome mesmo? Vai movimentar como se fosse a hélice lá desses geradores, né, e lá das usinas, e assim gerando eletricidade. É isso mesmo, então já recebe o selo aí de biossustentável, ou seja, ele consegue produzir a sua própria energia, ao invés de comercializar esse bagaço de cana. Então, na indústria, tudo começa com a matéria-prima. Aí aqui eu pergunto para vocês, a gente faz o intervalo agora são 10h40, a gente faz um intervalo de 5 minutos e continua o conteúdo, ou a gente pode ir direto? O que vocês acham? Coloquem no chat. Aí, para mim, tanto faz. A gente faz um intervalo curtinho de 5 minutos, né? Vai no banheiro, bebe uma água e retorna. Pode ser? Então, eu vou retirar aqui o compartilhamento. E daqui 5 minutos a gente retorna, porque a gente já entra diretamente aí na parte de produção. Então, vamos lá.
Bom, gente, podemos retornar? Tudo ok? 5 minutinhos, bem rapidinho, só para... é o prazo de ir no banheiro, beber uma água e a gente retornar aqui para nossa aula. Essa semana eu vou fazer o planejamento exatamente com datas, viu? Para saber exatamente quando que vai ser o seminário de vocês, para poder organizar. E uma coisa que eu fiquei impressionado foi com o tamanho da turma, né? Geralmente as turmas são tão pequenininhas e agora nesse formato as turmas estão bem grandes. Isso é ótimo por um lado, né? Porque geralmente as turmas são 4 alunos, 5 alunos, quando está com muitos alunos. Outras vezes são 2 alunos apenas, e aí agora a gente está com uma turma bem recheada. Isso é bom. Então eu vou retornar aqui para a projeção do meu material. Ok, vocês já estão visualizando aí, né? Eu vou só arrumar aqui no celular para mim poder ver as mensagens de vocês. Então vamos lá. Então a cana de açúcar, conforme eu falei para vocês na aula passada, não sei se vocês ouviram bem ou não, né? Porque teve aquele probleminha que caiu e não sei se vocês ouviram, mas é aquela dor de cabeça, porque ela sofre deterioração. Então, para você trazer ela, chegar na fábrica, utilizar, o prazo ideal é 24 horas entre o corte e o uso, e entrar na fábrica. O ideal é 24 horas. Mais do que isso, a cana ela começa a sofrer uma deterioração microbiológica. E é identificado isso no laboratório através do pH. Então, quando chega a amostra, o caminhão na fábrica, a primeira parte que faz é retirar a amostra. E essa amostragem, ela vai nos dar a informação de qual a qualidade que se encontra essa cana-de-açúcar, tá? E o interessante, eu até achei deixa eu ver se tem aqui mais na frente. Não tem não, vamos voltar lá. O interessante é porque eu tenho, só falar um pouquinho dessa parte de laboratório, que é importante. Então, a amostragem, ela é feita de forma oblíqua. Você tem, por exemplo, o caminhão, ele chega, ele vai coletando a amostra na diagonal para pegar a amostra de todas as partes do caminhão. Porque se não pegar de todas as partes do caminhão, você corre o risco por exemplo, o produtor, ele usar de má fé, colocar embaixo do caminhão a cana recente que foi cortada, a cana que foi cortada há 2 dias atrás, colocar lá embaixo, e em cima colocar a cana nova, que foi cortada um dia atrás apenas. Aí você pega a amostra lá de cima, fez a análise, tá tudo ótimo. Então eles vêm e conseguem coletar a amostra aí nesse ângulo de 45 graus e pega a amostra de todas as partes do caminhão. E são várias, numa direção da cabine para traseira, da traseira para a cabine, na lateral, do lado direito para esquerdo para direito, então ele coleta a amostra de todas as partes, leva para o laboratório, aí vai fazer análise de... Primeira análise, eles pegam esse material, tritura, depois extrai o caldo de cana, aí você já consegue determinar qual que é o teor de caldo de cana, qual o teor de fibra,
Do caldo de cana, qual o teor de sacarose, de glicose, de frutose, o que eles chamam de polissacarídeos, a sacarose, e o teor de açúcares redutores, que são os monossacarídeos, nesse caso, frutose e glicose. Então, eles determinam cada um deles. E, além disso, determina o pH. Aí, o pH, ele sabe, ó, essa cana tá velha, tem muito tempo que foi cortada, mas recebe da mesma forma. Então, o laboratório de controle de qualidade, ele tem equipamentos que a gente chama de equipamentos piloto. Então, ele simula a moagem, simula a extração, simula a fermentação, simula a cristalização, para realmente verificar se o produto está adequado. E outro, as informações do laboratório são fundamentais para o balanço de massa que é feito no final das contas. Ou seja, com essa matéria-prima, quanto de açúcar que eu tenho que produzir? Quanto de álcool eu tenho que produzir? Para saber se está tendo perda ou não. Isso são formas de controle. Porque assim você garante a alta produtividade. Essa é a diferença de empresas familiares de empresas corporativas. As corporativas, normalmente, apresentam um sistema de controle mais efetivo. Eles conseguem realmente controlar tudo que entra, o que sai, as quantidades, e assim aumenta a margem de lucro, porque não tem perdas. As empresas familiares, muitas das vezes, elas perdem com isso. Porque ao invés de contratar um bom profissional, ela coloca cunhado, tio, sobrinho, né, nos cargos de gerência. Isso faz com que ele não seja tão controlado e aí vem as perdas. E por isso que essas empresas menores, familiares, não conseguem competir com os grandes grupos corporativos. Esse é um dos principais motivos. E a tendência é essas empresas familiares venderem as indústrias para os grandes grupos corporativos. Isso é uma tendência, já está acontecendo. Hoje a gente vê os grandes grupos, né, empresariais que vão comprando uma, outra, a gente pega a Unilever, tantas que tem por trás. O grupo JBS, quantas que tem por trás. Então, realmente, é impressionante esse mercado corporativo. Mas consegue um controle muito eficiente. E é impressionante isso. Então, essas canas-de-açúcar, depois de toda essa etapa que nós discutimos na semana passada, chega na fábrica, o caminhão descarrega e ela passa pela primeira etapa, que é a etapa de lavagem. Então, é adicionado água. Nessa etapa, retira pedra, areia, terra, sujidades em geral que estão presentes nela. Em seguida, essa cana, por uma correia, é direcionada para uma próxima etapa, que vai passar pelos equipamentos picador, desfibrador, tá? Aqui tá, depois eu tenho que arrumar. Desfibrador e eletroímã. Então, quando digitou, saiu errado. O picador, ele vai reduzir o tamanho, ele vai pegar essa cana que está em hastes e vai cortar ela em pedaços bem pequenos, vai como se fosse triturar ela. Só porque se você tritura ela muito, vai ter problema lá na frente. Se tritura pouco, você vai ter perda de eficiência. Então, tem um tamanho padrão que ele precisa chegar. E eu vou explicar lá na frente, quando eu vou falar da moena, dos ternos, onde faz a extração. Tá? Então, ele vai picar essa cana, em seguida, vem para o desfibrador, que vai abrir essa cana. Quando eu falo aqui, ó, só relembrando, desfibrilador é aquilo que o médico coloca no peito quando a pessoa está tendo parada cardíaca, tá? Então, o que nós fazemos aqui na indústria é desfibrador, a gente vai abrir essas fibras. E quando ele passa aqui, ó, a cana de açúcar, sobe, passa pelo primeiro picador, segundo picador, e vem para o desfibrador. Aí você viu que tá certo, ó, desfibrador. Passa pelo desfibrador, abre essa cana de açúcar, porque ela tem os romos, então ele vai abrir essa cana, e aqui passa por um eletroímã. Poxa, como assim eletroímã? Toda indústria ela passa por isso, antigamente não passava. Aí quando ia para a próxima etapa, que era o terno de extração, se passa um parafuso, uma porca, ele vai marcar esse cilindro e vai estragar ele.
Então, era frequente as manutenções nesses cilindros. Aí um cara pensou, opa, vamos colocar um eletroímã, porque a gente tira as peças metálicas. Então, depois que colocou essa eletroímã, reduziu e muito a manutenção. E, a partir daí, todas as indústrias utilizam esse eletroímã nessa etapa. Então, a cana vem aqui, depois de lavada, vem para o picador 1, picador 2, desfibrador, em seguida, a eletroímã, para tirar as peças metálicas, e agora sim, ela vai ser extraída. Então, nós temos aqui esse esquema com as fotinhas embaixo, fica mais didático para vocês perceberem. Então, tem a mesa alimentadora com a cana que já foi lavada, passa pelo picador, que vai cortar ela em pedaços menores, depois o desfibrador, que vai como se fosse desfibrar ela, abrir ela, passa aqui pelo eletroímã e aqui ela vem para o terno, que é o sistema de extração. Então, aqui tem a foto, né, da cana-de-açúcar, aqui é a indústria. Quando essa cana ela chega na fábrica, ela pode ter uma proliferação microbiológica, porque você extraiu o caldo de cana. É igual quando a gente fala da garapa. A garapa, se você deixa ela fora da geladeira, ela vai ter contaminação microbiológica, por isso que é extremamente perigoso. Aí, o que é feito aqui? Adiciona-se ácido fosfórico nesse caldo de cana para reduzir a proliferação microbiológica. Da mesma forma que na indústria alimentícia. Por exemplo, eu vou... Suco de caixinha. O que eu posso fazer com suco de caixinha para que você aumente o tempo de prateleira? Eu tenho que adicionar conservante. Mas se eu adicionar muito conservante, acaba que eu deixo ele menos saudável. Então, qual que é uma alternativa? Vamos adicionar um acidulante. Então, o acidulante ele tem a mesma função que o conservante. Ele vai conservar contra o ataque de bactérias. Só bactérias. Fungo, eles resistem a pHs ácidos, tá? Então, nesse caso, eu vou acidificar, adicionar ácido fosfórico para reduzir a proliferação de bactérias. E assim você aumenta o tempo de vida útil desse caldo sem que ele tenha uma proliferação microbiológica. Então, essa é a finalidade de se adicionar o ácido fosfórico. Então, ele é adicionado, aqui ó, o tanque do ácido fosfórico, ele é bombeado e adicionado tanto aqui no caldo primário, que eu tinha falado com vocês, que é da primeira extração, que tem a pureza maior, quanto no caldo secundário, que é o segundo caldo. Misturou primário e secundário, eu tenho aqui o caldo misto, ok? Então, aqui nós temos o terno, que é um sistema de moagem, e nesse sistema de moagem, nós vamos perceber que tem vários componentes e vários sistemas de controle para você garantir que você extraia o máximo possível de caldo de cana, do caldo, né, presente na cana de açúcar. Então, nós temos aqui a entrada da cana-de-açúcar, que já passou para a etapa do picador e no desfibrador. Ela entra aqui, então veja que aqui já é um problema, ó. Esse material ele tem que passar por entre esses rolos e depois o segundo. Então, para ele passar, ele precisa de ter condições específicas que eu vou falar mais à frente. Então, no final das contas, você tem o rolo de pressão, rolo de entrada, tá? Rolo superior e rolo de saída. Então ele vem aqui pressiona para fazer com que esse material ele não fique retido e suba, ele tem que cair aqui e tem que passar por entre esses dois rolos, que é o rolo de entrada e o rolo superior. Para ele passar entre eles, eu tenho que fazer uma pressão com esse outro rolo aqui, ó. E aqui é o rolo de saída, aqui a distância, veja a distância aqui, ó, já é bem pequena, então aqui vai pressionar bastante ele. Então, o controle deles é fundamental. Aqui embaixo vai sair o caldo de cana, então é um ajuste, e ele vai passar aqui por essa peneira, onde, que a gente chama de bagaceira, onde vai retirar os bagacilhos, aquele resíduo, e o bagaço ele é direcionado para sair aqui, ó, entre o rolo superior e o rolo de saída. Tá? Então, vamos falar um pouco das condições. Então, primeiramente, fatores que definem o índice de eficiência da extração. Então, nessa etapa de maceração, de extração. Aumento da pressão hidráulica.
Se eu aumento a pressão hidráulica entre os rolos ficam bem próximos um do outro, eu vou aumentar o caldo expelido, porque eu estou pressionando mais o bagaço, assim eu retiro mais caldo. Ótimo. Contudo, para mim deixar ele mais próximo, eu vou aumentar a potência necessária, eu vou gastar mais energia, porque para manter ele preso, ele gasta energia. Segundo, eu vou ter outro problema, que é reduz a pega, que é a capacidade de alimentação. Se os rolos estão muito presos um no outro, eu não vou conseguir adicionar ele, ele vai como se fosse, entre aspas, né, falando do português do interior, é como se ele embuchasse, né? Inclusive esse é o termo que a indústria utiliza. Então ele vai ter uma pega baixa, ele não pega, ele não passa pela alimentação, ele vai se acumular na entrada. Então se você deixar o rolo muito preso, por isso que ele tem que ter um certo diâmetro de afastamento. Então, primeiro fator a ser avaliado é a pressão hidráulica. O segundo é aumento na velocidade do rolo. Se eu coloco os rolos agora para girar rápido, se eu coloco ele para girar rápido, ele vai extrair menos caldo, porque você não vai dar o tempo para que você destrua, né, rompe essas células que estão contidas o caldo de cana. Então ele vai passar muito rápido, não vai extrair tanto. Contudo, a entrada, a pega vai ser melhor, vai ser facilitada, porque ele, como ele está com uma alta velocidade, ele já entra rapidamente. Então a gente vê que tudo tem prós e contras, né? Na verdade, ele tem que ser muito bem estabelecido, muito bem controlado. Tá? A verdade é essa, não pode ser muito nem pouco. A pressão hidráulica não pode ser muito alta nem muito baixa. A velocidade do rolo também não pode ser muito alta nem muito baixa, porque tudo tem prós e contras. Aumento na ruptura das células, ou seja, na etapa de desfibramento. Então, lá no desfibramento, você triturou demais o material. Se você tritura muito, ótimo, aumenta o caldo expelido, você vai extrair mais. Contudo, se você tritura ele demais, você também aumenta a pega. Você passa ele com maior facilidade. Tá? Então, você facilita esse processo. Contudo, se você triturar ele demais, você aumenta a contaminação microbiológica, no sentido que ele fica mais exposto naquele momento ao ar e aos micro-organismos. Então, por isso que tem que ser muito bem estabelecido. Aumento na água, na vazão da água de embebição. Essa água de embebição é o seguinte. Lembra que eu falei para vocês que primeiro a gente extrai o caldo primário. Nesse caldo primário é o primeiro da extração. E depois eu pego esse bagaço, adiciono água nele e extraio novamente. Essa é a água de embebição. É como se eu fizesse uma lavagem nesse bagaço de cana para conseguir retirar mais açúcar. Então, se você aumenta a quantidade de água presente nesse bagaço, você vai aumentar a extração, porque você extrai mais. Contudo, você vai reduzir a pega, porque é como se ele inchasse. Na verdade, o que acontece é que ele hidrata. Quando se hidrata as fibras, olha que ele cai lá entre o rolo superior de entrada, e ele não passa. Você reduz a pega. Então, isso acaba atrapalhando. Então, tem que ser muito bem dosado até a água de embebição. Outra variável também do processo, né, quando a gente fala de extração, é o aumento na temperatura da água de embebição. Se eu aqueço essa água para adicionar, se eu aumento a temperatura da água, automaticamente ela vai solubilizar mais açúcar, você aumenta a extração. Ótimo. Contudo, o material ele vai se hidratar mais. Se ele se hidrata mais, ele vai reduzir a pega. Então vai ter problema. E o último fator, redução na abertura dos rolos e da bagaceira. Você deixa ele reduzido, você deixa ele bem próximo do outro. Aí requer um aumento. Como ele vai ficar muito próximo, você vai ter que aumentar a velocidade dos rolos para conseguir passar o material a ser moído. Você vai precisar de aumentar a ruptura das células para poder entrar entre o material e automaticamente você vai aumentar a potência necessária. Você vai gastar mais energia. Então, tudo tem que ser muito bem moderado, planejado, organizado para não se ter problemas nesse sentido. Ok? Alguma pergunta com relação a esses fatores? Ficou claro? Coisa, só manda mensagem ali. Se precisar que repete algum deles, tá?
São muitas informações, né? Então, ótimo. Vamos continuar. Então, esse aqui é o conjunto de moagem. Então, nesse conjunto de moagem, nós vamos ter a cana desfibrada, que vai vir por aqui. Tá? Então, ela foi triturada, primeiro, ela foi lavada, picada, desfibrada. Em seguida, ela cai aqui dentro. Aqui dentro, ela vai passar por essa calha que vai direcionar ela até a entrada dos dois rolos. Passa pelo rolo, segundo as condições que eu falei anteriormente. Essa é a primeira extração. Aqui sai o bagaço e aqui vai cair o caldo primário, que é o caldo com maior teor de açúcar. Então, o caldo primário. Contudo, esse bagaço aqui, ó, ele tem açúcar ainda. Então, eu vou passar ele por uma sequência de, nessa figura, de mais 4 ternos para garantir a limpeza. Então, vamos agora de trás para frente. Eu vou adicionar aqui a água de embebição, que tem uma determinada temperatura, uma determinada vazão, né, segundo as condições de controle para essa indústria. Essa água, ela desce pela calha. Quando ela desce na calha, ela vai misturar com o bagaço que saiu daqui, ó. Esse bagaço que tem pouco açúcar. É o de todos os bagaços, esse último que tem menos açúcar. Então, o bagaço que tem menos açúcar, eu adiciono água pura. E assim eu retiro o máximo possível de açúcar aqui presente. Passo ele pelo terno e aqui sai o bagaço com praticamente nada. Essa água que ainda tem um pouco de açúcar que veio desse bagaço, ela cai aqui nessa bagaceira. Ó, pra você ver, aqui literalmente bagaceira, né? Aí ela sobe, é direcionado para esse outro terno, onde vai misturar com esse outro bagaço que tem mais açúcar do que o posterior. Vou umidificar e extrair mais, passo, sai o bagaço com menos açúcar, e aqui o caldo já mais concentrado, a água que já está se tornando caldo, porque ela vai concentrando em açúcar. Aí eu pego aqui novamente, direciono ela para esse outro terno que recebe o bagaço anterior, que já tinha um pouquinho mais de açúcar, mistura, faz uma lavagem, passa, aqui retira o caldo que está misturado, jogo novamente e vai cair lá, ó, pertinho do bagaço que foi extraído o caldo primário, que é o bagaço que tem maior teor de açúcar. Aqui mistura esse caldo com o bagaço, desce, passa pelo esse terno, e assim, retira aqui embaixo, já vai ser o caldo secundário. Esse caldo secundário, misturado com caldo primário, passa por uma peneira rotativa para retirar o bagacílios, os bagaços, que retornam lá para o processo novamente, porque ele está embebido com água e açúcar, volta novamente, e aqui embaixo nós temos o caldo peneirado. E esse caldo peneirado que vai ser direcionado para as próximas etapas do processo, seja na produção de açúcar ou seja na produção de álcool. Tudo bem? Então, bora para frente. Esse caldo, quando ele é direcionado para a produção de etanol, ele não passa por tratamentos, ele é apenas peneirado. Ele vai ser misturado com melaço e de lá ele vai ser fermentado, que é uma outra história que a gente vai discutir depois. Então agora a gente vai focar na produção do açúcar. Então esse caldo ele vai passar agora por tratamentos. Primeiro ele é tratado, depois ele é evaporado, tá? Para em seguida nós obtermos o xarope. Então, primeiro tipo de tratamento é o tratamento simples. Tá? Então, o tratamento simples é aquele no qual o caldo extraído ele vai ser adicionado a ele óxido de cálcio, que vai elevar o pH, aquece o caldo, e esse tratamento simples já vai fazer a precipitação das sujidades. Então, esse é o tratamento mais simples, que é uma clarificação simples, apenas cal e calor. Com esse tratamento, que é só cal e calor,
nós vamos ter a produção de açúcares que, vamos ver aqui, ó, os principais objetivos da clarificação simples são elevar o pH, então a gente adiciona um agente que vai elevar o pH, que é o óxido de cálcio, o cal, a nível onde as perdas de sacarose por inversão permaneçam no nível mínimo, porque nós adicionamos ácido fosfórico. O ácido fosfórico, ele pode promover hidrólise na sacarose, a gente não quer isso. Então, rapidamente nós vamos neutralizar, né, fazendo esse tratamento. Tá? Depois que eu faço esse tratamento, automaticamente esse incremento no pH, essa elevação do pH, vai fazer com que essas sujidades elas sejam precipitadas. Então, você vai ter um incremento da pureza, porque você separa esses componentes sujos, eliminação das substâncias coloidais, então os colóides eles vão ser desestabilizados pelas suas cargas e vão precipitar. Separando as sujidades esses não açúcares, essas sujidades vão ser separadas. Separa também outros componentes, como terra, bagacílios e outras substâncias solúveis que sejam prejudiciais, que geram cor, sabor, odor ao caldo de cana, produzindo um caldo mais limpo. Não é tão limpo quanto um tratamento químico, que a gente vai falar mais à frente, mas é limpo. E é esse daqui, ó, que vai produzir, por exemplo, o primeiro lote, o primeiro açúcar produzido, aquele mais puro, aquele que primeiro cristaliza, é o VHP, que tem alto teor de polissacarídeo. E o outro vai ser o açúcar demerara, que já é um pouco mais impuro. Mas esses aqui são açúcares que apresentam uma certa coloração. Tá? Eles não são branquinhos. O tratamento ele pode ser realizado utilizando, aqui não está citado nesse material, mas ele pode ser feito através de sulfitação, carbonatação e fosfatação. Tá? Esse tratamento vai fazer com que você tenha uma limpeza maior do caldo, onde você adiciona, por exemplo, SO2, eu vou falar isso mais à frente. O SO2, eu acho que tem as reaçõezinhas ali. O SO2, ele reage com o óxido de cálcio, tá? Formando o carbonato. Deixa eu ver, eu acho que não sei se tem a reação lá, senão eu monto ela para vocês. Mais à frente eu falo. Tá? Então ele vai fazer, você utilizando eles, ou o óxido de enxofre, ou o óxido de carbono, né? Então você faz uma sulfitação ou uma carbonatação. A carbonatação é melhor que a sulfitação no sentido que ela não deixa resíduo, porque o resíduo vai ser resíduo de CO2, então não tem problema nenhum para a saúde. Contudo, ela é muito mais cara e ela não limpa tudo. Então, indústria nenhuma não utiliza carbonatação, utiliza só sulfitação. Na prática é essa. Pelo menos as indústrias que eu visitei são sempre sulfitação. Então, a sulfitação ela funciona da seguinte forma: eu tenho um enxofre, o enxofre no estado elementar, eu queimo o enxofre e formo dióxido de enxofre. Então, esse gás, dióxido de enxofre, ele vai ser misturado ao caldo. Então, o gás ele sobe. Aqui eu tenho uma coluna de absorção. Então, quando esse gás sobe, ele é absorvido pelo caldo que sai das moendas. E aqui eu desço o caldo sulfitado. A adição do SO2, ele tem um componente interessante, porque ele vai ter ações como ação fluidificante. Então, como o SO2 age sobre o caldo de cana precipitando certos colóides, faz então reduzir a viscosidade, proporcionando maior fluidez. Isso é importante quando vai passar lá no filtro, então ele precisa ter fluidez. A ação descolorante, porque através das propriedades redutoras que o SO2 possui, transforma os sais de ferros coloridos em ferrosos incolores. Tá? Então ele tem essas duas ações e por isso que consegue produzir o açúcar branquinho, o açúcar cristal, como o mercado solicita, né? E também tem ação precipitativa, no sentido que ele, né, o SO2 reage com o CaO, estão formando CaSO3, que é o sulfito de cálcio.
Então, ele forma o sulfito de cálcio que precipita, e no que ele precipita, ele já arrasta esses outros componentes que estão presentes. Até mesmo porque o pH dele, nesse caso, também é básico, porque também adiciona o cal. O cal ele é adicionado em todos para ajuste do pH, para elevação do pH, em todos os tratamentos, tá? A calagem é realizada para auxiliar na purificação do caldo e é feita uma adição de leite de cal ao caldo e tem como funções neutralizar a acidez do pH do caldo, que já é alta, né? Então ele consegue fazer a neutralização de 7 a 7,2 para evitar a hidrólise ácida da sacarose e assim também facilitar o processo de limpeza, de floculação das sujidades. Ele é reação com os ácidos orgânicos presentes no caldo, precipitação dos colóides presentes no caldo, na formação desses dois componentes, que tá, aí nesse caso aqui já está mostrando, ó, nesse slide. Então, é o fosfato de cálcio, que também pode ser feito quando o tratamento é uma fosfatação, tá? Então, além da carbonatação e da sulfitação, a gente também faz uma fosfatação, e o produto formato é esse daqui, tá bom? Então, aqui é a tela, né, aqui um esquema, onde a gente pode observar o seguinte, ó. O enxofre, ele é adicionado aqui no forno, ele queima na presença de oxigênio, formando SO2, sobe o gás, e aqui vai descer o caldo peneirado, então essa é uma coluna de sulfitação. Então aqui vai sair o caldo sulfitado. Esse caldo sulfitado, ele vem para o primeiro tanque, onde vai ter uma calefação. O que é calefação mesmo, que eu falei para vocês? Lá na aula passada de operações, eu falei que nós temos sistemas de arrefecimento e nós temos sistemas de calefatores. Então, arrefecedor e calefator. E aí, o que é? Ó, então essa já é uma boa pergunta para a prova, né? Já que ninguém sabe. Ó, isso mesmo, ó, Iago respondeu. Então, aquecimento. Então, arrefecimento é refrigeração, calefação é aquecimento. Então, nós vamos adicionar o cal, aquecer o caldo com o cal, tem agitadores, passa de um tanque para o outro. Em seguida, esse material, ele vem aqui para o próximo. E aqui, ó, são tanques de agitação. Então, você tem esse esquema aqui, esse desenho, ele simboliza um agitador. Então, ele está homogeneizando, agitando o material, tá? Então, aqui ele só homogeneiza. Depois vem para esse sistema que vai passar por trocadores de calor. Então, ele entra dentro do tubo, aquece, vem para o próximo, aquece, e para o próximo aquece. O que alimenta esses aquecedores? São vapor. Então, o vapor entra, aquece o caldo e aqui sai o condensado, que é o condensado não do caldo, é o condensado da água do vapor que veio da caldeira, tá? E aqui tem um caldo aquecido e neutralizado, e esse caldo vem para o decantador, onde vão decantar essas sujidades, vão ser separadas para a purificação. Então, essa aqui é a foto de um tanque, de um forno, onde é queimado o enxofre, tá? Aqui tem a torre para sulfitação. Você vê que está tudo enferrujado, mas está tudo enferrujado porque os gases de enxofre são extremamente reativos, então oxida tudo. Então, por isso que é feio desse jeito, tá? Mas tem uma outra fotinha que ele está bem novinho, que fica mais bonitinho. E aqui nós temos o decantador, tá? Então, o decantador, ele funciona da seguinte forma. Eu tenho aqui o caldo que foi aquecido, né, anteriormente, ele vai cair aqui no tanque de decantação. Esse tanque de decantação, ele tem como se fosse a pás que ficam girando. Então, ele fica girando, que são esses raspadores. Tá? Então, aqui ele vai descer, vai adicionar o caldo aquecido, as sujidades eles vão decantando, cai nessa bandeja, a bandeja ela gira,
No que ela gira, ela vai arrastando as sujidades que estão presas aqui para baixo. Então, ele cai por aqui, ó. Aí aqui cai, vai caindo. Da segunda bandeja, cai aqui também pelo centro. É como se eu tivesse um sistema circular. Ele está caindo no centro. Tem essa inclinação justamente para isso. Daqui também tem os raspadores, vai caindo, vai caindo. Aqui embaixo a gente percebe que a gente está mais sujo. E é onde vai cair o lodo. Então, o lodo ele vem para cá, e aqui é a caixa de lodo, que vem a próxima etapa, que eu vou falar mais à frente. Tá? E essa água que está aqui em cima, que é a mais clarinha, ó, porque mais embaixo, onde está raspando, está sujo, e em cima está mais limpo. Então, onde está mais limpo, a água é coletada, esse caldo claro, e a sujeira sai por aqui, que é o lodo. Então, esse é o decantador para a indústria de sucrocoleiro. Então, aqui é só uma tela de um supervisório. Eu trouxe aqui para vocês verem, porque é a tela do computador. Hoje em dia, quase não tem funcionários. A maior parte do sistema é feito de uma forma totalmente automatizada. Antigamente, não. Você tinha muito trabalhador, cada um numa região específica da fábrica. Agora não, você tem a tela do computador. Aí você faz todos os controles, controla o nível, controla a agitação, controla a vazão da bomba, tudo automatizado. Então, aqui, ó, nós temos os caldos. Esse caldo, ele passa aqui pela etapa de sulfitação, vai adicionar o enxofre, passa pelas mexedeiras, sobe aqui para os aquecedores, né, onde ele vai ser aquecido, e aqui vem para a decantação, tá? Então, a gente consegue fazer o controle tudo a partir dessa tela. A decantação, aqui é a foto do decantador, aqui é uma sequência de vários decantadores, né? Então, o caldo passa pelo aquecimento e vem para os decantadores. E aqui embaixo é retirado o lodo, igual o anterior. O lodo retirado no decantador, ele tem em torno de 7 a 10% de fibra e mais de 90% de caldo de cana. Então, você não vai jogar isso fora. Então, você passa por um filtro rotativo, que é este daqui, e aqui você consegue adensar esse lodo e ele chega até 60% de massa. Então, imagina, antes ele tinha 6% de massa, ele aumenta para 60% de massa. Então, você aproveita bastante o caldo de cana. Então, passa pelo filtro. Além disso, ainda pode vir por um adensador para melhorar ainda mais a eficiência. O caldo de cana volta para o processo e esse lodo, que é essa torta de filtro, vai para o caminhão e geralmente o que eles fazem? Vai jogar isso fora? Não, porque senão você tem que pagar para o aterro sanitário. Então, eles pegam essa torta, que é rica em nutrientes, e utiliza como adubo para a lavoura. E as lavouras, como eu falei, muitas delas são arrendadas. Então, a própria fábrica que planta, produz a cana-de-açúcar. Então, ele já faz a adubação com esse material. Aqui tem um filtro. Como que funciona esse filtro de lodo? A filtragem do lodo. Então, vamos aqui para mostrar para vocês. Ó. O caldo claro... O caldo, ele é separado a partir de um rolo, é como se fosse um cilindro, tá? O caldo que vai sair limpo, vai sair na parte interna. O lodo, ele vai ser adicionado aqui, ó, na parte externa. Então, esse cilindro, ele gira. Aqui dentro eu tenho um vácuo, tá? Eu tenho um vácuo. O vácuo vai fazer com que as sujidades ficam presas na extremidade do rolo. Então, tá aqui, o lodo, ele tá preso aqui. Passa por uma lavagem. Então, a água que cai aqui, ó, vai lavar, vai tirar o açúcar com a água vem aqui para dentro e o lodo fica aqui em cima, só que agora sem açúcar. E como tem vácuo, ele vai tirando o líquido que foi adicionado. E aqui está o lodo, 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 aí vem aqui no raspador e tira a torta. Então, ele fica girando o tempo todo girando, retirando a torta seca, que tem pouco açúcar, e o caldo ele vai para dentro, e daqui ele é bombeado e vai para a próxima etapa do processo. Então, é uma forma o quê? De melhorar a eficiência, melhorar a quantidade de açúcar extraído, para não ter perda, se retirar o máximo possível do açúcar que está presente na torta. Então, aqui é a presença dele, né? Então, ele girando, aqui vai raspando, retirando o lodo,
tá? Que cai, e aqui dentro vai ter o caldo. Então, são as duas fotinhas mostrando como que funciona essa filtragem. E agora a gente vai para a próxima etapa, que é a evaporação. Mas a evaporação eu vou deixar para continuarmos na próxima aula, ok? Então, vamos parar por aqui. Vou finalizar a apresentação, retirar aqui, encerrar a gravação.